Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão. Vamos comentar sobre o livro, o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois, pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde publicamos a gravação toda terça-feira, após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Nos reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos hoje nós aqui para o capítulo 27, no estudo 24, capítulo 27, a recidiva de Argos. A gente já estava vendo que ia dar nisso, né? Então ele estava lá, nos outros capítulos para trás, estava lá abusando, então vamos ver o que aconteceu. Miranda começa o capítulo falando que o doutor Lustosa, que é aquele médico lá desse local que eles estão frequentando, né? Ele sabia do interesse do Miranda, recolher apontamentos sobre a obsessão. Então, ele sugeriu que o Miranda acompanhasse ele para ver um atendimento no ambulatório médico, onde alguns enfermos que residiam no bairro recorriam àquele reduto de amor. O ambulatório geralmente é o local que cobra, né, um preço mais barato, né? Quando não é de graça, o preço sempre é um preço mais barato. São os médicos que vão para lá, geralmente fazer a sua parte de caridade, né? Ou então estão começando também o trabalho. Então, os enfermos daquele bairro iam a esse reduto. Então, a Miranda vai falar que tinham devotados médicos e enfermeiros, odontólogos e auxiliares ofereciam gratuitamente suas horas de repouso à beneficência em favor de muitos aflitos que ali chegavam batidos pela dor. Nem todos possuíam formação espírita, no entanto, se caracterizavam pelo sadio propósito de bem servir. O pequeno edifício reservado a esse trabalho era parcamente equipado. Inicialmente foram destinados aos serviços de atendimento às crianças internas. Agora, o número dos que ali se beneficiavam ascendia a milhares de pessoas. Então, na verdade, agora estavam tendo a, a frequência de várias pessoas, né? Não era só mais as crianças. A irmã Angélica, sempre vigilante, sob a inspiração de Jesus, convidava novos obreiros do amor em nosso plano, que assumiam responsabilidades administrativas e de auxílio nos respectivos novos setores. Para aquele núcleo, rogara a cooperação valiosa do Dr. Dirceu de Campos, que fora na Terra respeitável professor de medicina e cientista, que reservava o tempo excedente das suas aulas à investigação de parasitos, havendo deixado uma vasta contribuição à pesquisa especializada. Concordando, o doutor Disseu, com esse convite, ele reuniu alguns dos antigos colegas e ex-alunos, agora libertados do corpo, assumindo a direção espiritual da singela clínica. Então, aí é muito interessante a gente ver, né, que a gente pode estar fazendo um trabalho aqui enquanto a gente está encarnado, e aí depois que se vai para os planos espirituais, a gente acaba se encontrando com esse grupo, com a FIM, né, com os mesmos objetivos, e aí você vê que esse médico reuniu os colegas, ex-alunos, estavam lá no plano espiritual e fazem um trabalho agora nessa clínica, né, nesse ambulatório. Isso é uma coisa muito legal da gente saber que existe, né? Saber que a gente pode, inclusive, também fazer parte de um grupo assim depois. Aí o Miranda fala que ele foi apresentado e para pro doutor Dirceu, né? Doutor Dirceu, e a sua inteligência, aliada à bondade espontânea, cativaram-me de imediato, ele fala. Sorridente, falou-me com naturalidade. Como sabemos,
que todos os males que atingem o corpo procedem do espírito, e aí eu sublinhei mais uma vez para a gente lembrar isso sempre, né? Aqui inspiramos os colegas encarnados a receitarem menos drogas, evitando-se intoxicações orgânicas, para melhor reequilibrarmos o psiquismo dos nossos clientes, que devem se ajustar à saúde e preservá-la. Porque nós já lemos, já vimos em outro capítulo, que quanto mais remédio se atrapalha a pessoa, a parte psíquica, a parte do espírito, inclusive, que você afeta, lógico, se afeta o corpo, afeta o espírito. Então, o psiquismo fica alterado também. Então, se a pessoa, lógico que os remédios que são super necessários, tem que dar, mas é o que ele fala, evitar receitarem menos, porque às vezes a quantidade é grande, às vezes receitam muitos, então eles vão lá para inspirar esses colegas. Considere, ele vai contar a situação do local. Considerando-se a região em que se localizam os nossos serviços, a maior incidência de enfermidades é decorrente dos problemas sociomorais, da fome, das distonias nervosas, da falta de higiene, com alta incidência parasitológica em crianças e adultos. Assim, cuidamos de esclarecê-los e reeducá-los quanto possível, encaminhando-os a outros setores onde podem se beneficiar, recuperando-se com maior segurança. Somos partidários das modernas técnicas da psicossomática, agora em aplicações tímidas entre os colegas encarnados. Lembrando que esse livro é da década de 80, ou seja, 45 anos atrás, quando estava começando, como ele fala aí, né? Aplicações tímidas, começando a ter essa técnica, que nós vamos ver o que que é já já. Peraí. Então, com as técnicas com possibilidades futuras muito amplas. Possibilidades futuras são os nossos tempos atuais, que todo mundo leva em consideração. O que que é a psicossomática? É um campo da ciência que estuda a relação entre a mente e o corpo, investigando como os fatores psicológicos podem influenciar o aparecimento e a evolução de doenças físicas. Ela reconhece que a mente e o corpo não são entidades separadas, mas sim partes interligadas de um mesmo sistema, onde o sofrimento emocional pode se manifestar através de sintomas físicos. Então, nessa época, começaram os estudos e hoje em dia temos várias pesquisas científicas que comprovam que fatores psicológicos, e a gente segue aqui no nosso estudo a gente vê toda hora, fatores psicológicos vão influenciar no aparecimento e na evolução de doenças físicas, né? Aí o doutor Disseu continua. Pelos conhecimentos de que dispomos em nosso campo de realização, melhor avaliamos sobre os resultados providenciais da psicoterapia em quaisquer patologias que defrontemos. Os nossos clientes, deste modo, além da assistência espiritual que passam a receber desde a primeira consulta, são induzidos pelos nossos facultativos encarnados ao tratamento acadêmico, mas também à mudança mental de atitude perante a vida. E aí ele coloca uma parte dizendo que companheiros dele, né, do grupo dele, escrevem esses pacientes em suas agendas de ação externa e visitam-nos nos lares, dispensando-lhes o concurso espiritual possível. Então, ele coloca aqui que ele, além de dar atendimento ali naquele ambulatório, alguns são colocados ali na agenda e vão visitar a pessoa, vão dar uma assistência em casa, um concurso espiritual. Nem todos se recuperam, bem se deduz, porque saúde e doença constituem um binômio normal da realidade biológica. E como a morte é a etapa final do corpo, ninguém se lhe eximirá a presença. Todavia, podemos e conseguimos diminuir a carga das aflições e doenças, especialmente naqueles que se fazem dóceis às instruções recebidas e à prescrição médica que lhes é recomendada. Em seguida, Miranda fala que levou ele para acompanhar uma consulta clínica. Explicou. Esse paciente é alcoólatra inveterado, com um processo de cirrose hepática em desenvolvimento. Podemos perceber o entumecimento da glândula mista com drenagem descontrolada de bilis, perturbando-lhe o metabolismo geral. Adicione-se ao distúrbio orgânico a obsessão de que padece, em face da presença contínua e vingadora de antigo comparsa a quem enganou, e temos um quadro de difícil recuperação. Apesar disso, evitaremos esforços para atenuar os efeitos do problema grave, de que ele não se apercebe, tentando inculcar-lhe a ideia de maior esforço na luta contra a bebida. Aqui vai levado pelo adversário. Ou seja, esse
obsessor ali, que tá, o Vingador, ele fica estimulando que ele, lógico, não pare de beber. A gente sabe que esses vícios todos têm sempre um espírito que está ali. Não precisa ser um adversário de vida anterior, né, de existência anterior, mas é alguém que também está querendo beber, está querendo ter o mesmo vício, então ele vai levado pelo adversário, mas eles estão estimulando ele, mostrando a ele, né, o esforço na luta contra a bebida, e isso faz com que a vida física, no caso, se ele tiver a ideia de ter mais esforço, a vida física fica um pouco mais ampliada a benefício próprio. Aí o doutor Disseu fala: observemos o que sucede nessa sua primeira consulta. E aí o Miranda coloca que notável que a entidade inimiga, que a ele se imantava, ao perceber que o médico ia examiná-lo, deslocou-se agressiva e tentou influenciar o facultativo, como a querer perturbá-lo na conclusão do diagnóstico. Porque este, o médico encarnado, né, se encontrasse assessorado por operoso cooperador da equipe do Dr. Disseu, o celerado não encontrou ressonância no seu intento. E porque o enfermeiro de plantão fosse convocado à assistência espiritual ao cliente, aquele espírito rebelde e renitente no mal retirou-se, indisposto e blasfemador. Aí o doutor Duval fala: vai ficar à saída guardando seu hospedeiro. E o Miranda fala: mas por que quem não foi impedido de entrar? O Duval fala: porque não usamos de violência. Ao passar pelas barreiras vibratórias, foi-lhe concedida a oportunidade de beneficiar-se com os recursos aqui existentes. Não se sentindo bem com as vibrações ambientes, ele próprio se evadiu. Há sempre oportunidade para quem deseja a renovação, a paz. Aí o Miranda pergunta: e o que acontecerá com o paciente após ser atendido e retirar-se? Ele falou: depende da atitude mental que ele conduza. Como não ignoramos, o pensamento gera energias que carregam cargas vibratórias de acordo com o teor moral de que se revestem as ideias. Se o nosso enfermo mantiver os estímulos superiores que está a receber e as orientações que lhe serão ministradas pelo clínico, não sofrerá interferência psíquica do antagonista, que atua em faixa de baixa frequência mental. Este permanecerá à espreita até que encontre uma oportunidade de revinculação, o que somente pode ocorrer se houver aquiescência do encarnado. Mantendo-se este nas ideias positivas e agasalhando o otimismo, se movimentará cada vez mais em canais vibratórios que o colocarão imune à perturbação, passando a sintonizar com outro gênero de ondas nas quais se encontram campos de vida propiciadores de bem-estar, fazendo jus à melhor assistência espiritual. Então aqui a gente sabe que além das ideias positivas e otimismo, também a oração, que abre esses canais que a gente sempre fala, né? Temos que abrir um canal de conexão, um canal vibratório, que aí a pessoa fica protegida. Aí coloca, diz, imune à perturbação. E começa a sintonizar outras ondas, né, de bem-estar, no caso aqui. Ele vai começar a sintonizar as ondas positivas, de ideias dos bons espíritos, né, dos benfeitores, e aí ele consegue melhorar a própria vibração dele, fazendo jus à melhor assistência espiritual. Somente se ele mudar a vibração dele é que ele deixa, não forma um bloqueio e deixa o benfeitor chegar perto para poder ajudar, né? Ele vai ser dócil àquilo que o benfeitor, o seu mentor, está falando. Aí o Disseu continua falando. Disseu Durval, eu nunca sei, esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. É, guardar esse nome que vai aparecer. Disseu. Doutor Disseu continua falando só o finalzinho aqui agora. É da lei que querer é conseguir, desde que se saiba o que se quer e se mantenha firme o desejo por consegui-lo. Nunca falta apoio a quem almeja por ascensão. O inverso é também verdadeiro. Então também não falta apoio para quem quer se ligar nos prazeres e quer se ligar no negativo, no pessimismo, também não falta apoio. Tá? A pessoa é só fazer a sintonia, né? A Miranda fala: não desejando ser importuno, gostaria que o amigo experiente me explicasse a ocorrência da agressão intentada contra o médico. Aí o Disseu fala: sendo ele o zelador da saúde, encontra-se investido de elevado ministério, desejando ser fiel ao juramento de Hipócrates, no qual se encontram as diretrizes éticas do seu sacerdócio, adquire defesas naturais para o seu campo de ação
e a sua conduta moral sadia atrai os benfeitores da humanidade, que dele, como de outros profissionais ou não, se utilizam para promover o progresso dos homens e da sociedade. Suas boas ações granjeiam-lhes simpatias que são transformadas em títulos de benemerência, de que se enriquecem a fim de melhor alcançar as metas a que se propõem. Nestes, os obsessores não encontram campo para perturbação. É muito comum notar-se que os espíritos conscientes do mal que proporcionam àqueles a quem perseguem, sabendo que seus obsediados estão recorrendo à ajuda médica para ter minorado os seus males, investem contra os seus possíveis benfeitores, que no caso também é o próprio médico, né? A fim de influenciá-los, gerando antipatia pelo paciente. E quando a afinidade moral entre o médico e o algoz desencarnado, ou seja, eles têm a sintonia parecida, o o obsessor leva o médico a equivocar-se no diagnóstico, ou pelo menos a não dar a devida atenção ao problema, ficando na superficialidade que não lhe permite a correta avaliação para um eficiente tratamento. Aqui eu não sei se vocês lembram que nós tivemos um caso uma vez, logo nos primeiros livros, que o médico estava em sintonia com o espírito desencarnado, com a entidade, e ele não teve como falar corretamente e acabou deixando o paciente, o rapaz, vamos dizer, a orientação correta, e aí o rapaz foi para a vida, mas não tava se sentindo bem, né? E ele não ajudou o médico. Aqui o caso é diferente. Então vamos ver. O mesmo, e aí o doutor Seu fala assim, o mesmo sucede em relação aos médiuns, quando convidados aos auxílios aos portadores de alienação obsessiva. Não é verdade? Ou seja, os médios também têm que estar ali prestando atenção, porque eles vão investir, né? Aqueles irmãos que, se o médium está ajudando para o portador com obsessão, né, de alienação obsessiva, eles também têm que prestar atenção porque vão ser, vamos colocar, atacados, né? Vão ser atingidos de alguma forma, né? Muda-se de situação, mas não se altera a ocorrência. Aí o Miranda fala que ele estava profundamente impressionado com este fato, em razão da lógica de que o mesmo se revestia. As inteligências espirituais negativas são muito hábeis na elaboração e prática dos métodos de cobrança que se impõem, na sanha louca de conseguir os pérfidos resultados a que se agarram. Aí ele vai contar que agora ele estava acompanhando o médico encarnado, atencioso, que estava examinando o alcoólatra, detectando ao tato a enfermidade soez. Com delicadeza, mas com autoridade, advertiu o paciente sobre os perigos crescentes que o álcool representava para a sua saúde. O médico sabia que, instalada a cirrose hepática, as possibilidades de recuperação não se fazem auspiciosas, especialmente naqueles que dispõem de poucos recursos para o tratamento cuidadoso a que se devem submeter. Não obstante, conversou demoradamente, convidando o enfermo à realidade da vida, aconselhando e recordando-lhe a responsabilidade espiritual que lhe dizia respeito, em face do alto compromisso para com a existência física, porque ele estava alertando, porque na verdade ele estava praticando suicídio, né? Ele está se matando ali, não está querendo cuidar da saúde. E embora o empenho do bondoso médico, a Miranda fala que eles sentiam o quase desinteresse do paciente que, encharcado pelo fluido venenoso e tendo desarticulado os equipamentos emocionais pelos alcoólicos, não assimilava toda a orientação mais de uma vez repetida. Seria o caso de mais um suicídio indireto com causas muito complexas no seu processo evolutivo. É afetar o processo desse irmão. E mas aí ele coloca assim, o facultativo, que é o médico, se desincumbia valorosamente do dever que lhe dizia respeito. Ele atuou de maneira correta, inclusive sendo estimulado, né? Sendo inspirado pelos bons espíritos ali. Bom, passamos a outra sala, Miranda coloca, e seguimos um caso oposto. O paciente era um ancião, portador de um problema uretral. Havia-lhe sido recomendada uma uretrocistografia para positivar a enfermidade, facilitando a cirurgia que ele receava. Muito bem assistido pela esposa desencarnada, esta houvera pedido aos trabalhadores espirituais da casa que inspirassem o médico, a fim de melhor socorrer o cônjuge assustado. Aí o Miranda fala que ele viu, então, que após o estudo dos exames preliminares que foram apresentados e alguns outros, ao tato que o próprio médico realizou,
Este falou com segurança, telementalizado por um urologista do grupo espiritual, confirmando a necessidade cirúrgica, que seria coroada de êxito em face do bom estado geral do cliente e das amplas perspectivas de viver mais. Orientou-o com gentileza e infundiu-lhe confiança. A simpatia da segurança médica e a irradiação de tranquilidade que dele se exteriorizava atingiram o paciente, que, sob a carinhosa assistência da esposa, anuiu de boa mente em submeter-se ao exame final e em deixar-se cirurgiar num hospital de beneficência, naquela indicação do hospital. Vou dar uma paradinha aqui para mostrar a mensagem que eu vi, está até aqui no meu WhatsApp, deixa eu achar aqui agora, que eu vi esses dias no Instagram, algumas pessoas podem ter visto já, que eu acho que eu mandei, que é muito interessante, porque vai mostrar justamente isso que nós estamos falando aí. Só um minutinho que eu tenho que começar a colocar ela aqui aberta. O problema é eu colocar isso aqui para funcionar. Peraí. Não sei se eu vou conseguir botar, gente. Peraí. Está no Instagram, eu acho que eu não consigo colocar aqui. Ah, eu vou mandar para vocês, então. Não consegui colocar. Bom, eu acho que está aparecendo, peraí. Deixa eu ver se eu... Não. Eu não sei. Tá passando aí? Acho que tá. Ele tá no céu. Botei som, né? Agora vai. Já faz o quê? Uns 4 meses? 3 meses, eu acho. Uns 3 meses. Que eu entrei e tudo, aí nós começamos a conversar e eu olhei, ele estava do seu lado aqui. E aí eu olhei e perguntei para ele, né? Você está acompanhando tudo? E aí ele falou assim, meu nome é Claude não sei o que, eu não consegui decorar na hora. Ele falou assim, eu sou médico também, estou me lembrando agora porque ele falou, eu sou médico também, o Dr. João vai fazer um procedimento e eu vou ajudá-lo nesse procedimento. Aí eu falei, ó, obrigado, né? Pega o Dr. João cuida da gente, né? Obrigado. Puta. Quem que é o cara? Cara, agora eu me emocionei. Aí, a hora que eu mostrei, ele falou, é ele. Olha quando que o cara nasceu. 1803, morreu em 1878. Morreu jovem, né? Não, mas certeza absoluta que é ele, por uma, porque ele falou o nome, o rosto não mudou nada. A impressão que quando ele estava de pé, ele era um pouco mais magro, porque aí ele está sentado, ainda recostado assim. Acreditem ou não, ele me falou o nome. Da primeira vez que ele veio. Ele me falou. Perguntou se eu falava francês. Como é que foi a história? Não, eu perguntei se você falava francês, porque ele falou assim, não, eu sou francês, tudo, não sei o quê. Aí, por isso eu perguntei, ainda fiquei meio envergonhado de perguntar pra ti, né? Eu falei, doutor, o senhor fala francês? Aí Eu falei assim, esse cara é louco, perguntou se eu falo Aí francês. você falou, não sei o quê, deve ter percebido uma pergunta mal encaixada ali, né? Aí eu perguntei pra ti, você conhece um médico chamado Claude alguma coisa? Aí você falou, não. Aí depois é ele. Agora eu aprendi o nome dele inteiro, Claude Bernard. Claude Bernard. Dorme com essa, dorme? Então, olha que interessante. Acho que deu para vocês ouvirem, né? No meu caso aqui agora, o próprio médico, que deve ter já conhecimento disso, o próprio médico, colocando que foi o paciente que falou que tinha, né? O paciente, no caso, teve essa evidência, o médico falou o nome, e aí ele falou, eu vou ajudar ele na cirurgia. E aí a gente tem a comprovação, né? Não só de que a gente sabe, nós aqui estamos estudando sempre, a comprovação que sempre. Agora, se a gente parar para pensar, imagina, gente, esses bons médicos, né, que estão sempre bem assessorados por bons outros espíritos. Olha a quantidade de espíritos encarnados que existe atuando com cada um profissional, como o Miranda fala aqui nesse texto, né? O próprio Disseu também, o médico ali falou, atuando com outro profissional para fazer o bem. Por isso que tem muito mais desencarnados do que encarnados, porque no plano espiritual existe muito mais espíritos atuando
né, que não vão reencarnar agora, ou que talvez nem precise mais, né, tão cedo, e estão ali trabalhando, e aí eu venho ter uma prova direta, né, muito legal, porque foi bem na semana que fala sobre isso no capítulo. Então agora a gente dá uma paradinha aqui, não, vai ter uma referenciazinha pequena aqui, deixa eu passar, pra gente parar para poder comentar. Uma referência só em relação a esse assunto também, né, que é, vamos pegar aqui a situação dos doentes, no caso, né? Do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Anjos, com Divaldo, capítulo 13, Jesus e Revolução. Então vai falar que Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Por ser um homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo. Era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Ele sempre falava, né? Não vem para os sãos, né? Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir o inconsciente, os arquivos, as sombras psicológicas. Aqui tá, a Joana está falando, né, em relação aos outros, os psicólogos que vão ver o que a pessoa sonha, né? Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Jesus amava-os, transmitindo segurança e auxiliando-os a redescobrir as potencialidades latentes, abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme desejassem. Então, cada um com o seu livre-arbítrio, né? Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. É certo que, beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora foram adiante, a sós, por eleição pessoal. Então só foi mesmo quem estava querendo ir e se modificar, né? Sua transformação. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Revolucionário por excelência, Jesus estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato, que os deveria dar. Seguindo à frente, aplainava a estrada. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, não se irritava e nunca se impacientava. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, com a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Então, agora a gente dá uma paradinha para fazer os comentários do que a gente já viu aí. Isso, com relação a essa questão dos vícios, né, que você falou, é bem interessante, né, em geral, né, a influência espiritual nos vícios, na bebida, seja na bebida, nas drogas, na, no cigarro, né, a influência espiritual é grande. Tem até um vídeo, tem até um filme, né, que fala sobre esse tema. Eu acho que é inspirado no livro do André Luiz. Depois a gente. Eu vi uns, não sei se era sozinho, sei lá, eu acho que é um filmezinho que está aí no YouTube, eu assisti já. Acho que chama Sozinho, mas depois eu posso até procurar. Isso, que aí até coloca na descrição do vídeo aqui, quando for para o YouTube, para as pessoas verem, porque é bem interessante como funciona, né,
essa influência, né? E aí a pessoa, ela não deixa o vício porque tem uma influência que não permite que ele, se ele tiver vontade, mas a vontade dele não estiver muito ativa, ele volta, ele desiste, né? Então é um trabalho muito difícil que essa pessoa tem que fazer. É uma luta muito grande que essa pessoa vai ter que travar para conseguir vencer, né, o vício. E aí é que entra os ensinamentos aí do Miranda, né, de que a gente tem que se voltar para Jesus, manter a fé, sintonizar, né, com os bons espíritos para que eles possam ajudar nessa fase, né, de, a não ser que a pessoa não queira, claro, mas em geral, quando a pessoa quer muito, é que ela precisa dessa fé, reforçar a sua fé, para que ela possa ter o auxílio dos bons espíritos, né? Para para se tornar imune a essas sintonias, né? Porque não é fácil, não é fácil. E a pessoa não. Já não é fácil a gente, no nosso dia a dia, a gente se melhorar, a gente se consertar. Agora, imagina quando a gente tem um vício, que já é uma questão mais orgânica, que a gente já não tem mais nenhum controle de vontade, né? Então, e ainda tem a influência dos espíritos, a gente realmente precisa ter essa sintonia, né? Ter muita força de vontade, ter a terapia, ter toda a questão, né, médica no auxílio, porque não é fácil, né? Então, eu estava querendo falar, né? Porque o, o Miranda ele traz essa esperança, né? Existe existe um meio de você conseguir vencer, você não está sozinho, né? E que você, fazendo a sua parte, né? Sintonizando com os bons espíritos, rezando, fazendo boas leituras, frequentando a gente puxa a brasa para nossa sardinha, né? Frequentando um centro espírita, né? Você tem condições de ser ajudado, porque a gente também tem que se colocar, né, em condição de ser ajudado, né? É isso. A gente vê aqui que ele fala do. Ele fala nesse momento que você está falando aí em relação a ele melhorar, né? Porque ele fala, vai acontecer com o paciente, o que vai acontecer com ele depois que ele sair? Aí o médico fala, depende da atitude mental que ele conduza. Mas a gente pode reparar que aqui, nesse caso, foram dois casos diferentes, né? E como ele colocou um outro caso completamente diferente. Tem esse alcoólatra, que você não vê nenhum irmão ali do lado. A gente, né, não foi comentado que ele estava com nenhum espírito ajudando ele ali naquele momento. Ele estava recebendo uma ajuda do plano espiritual, sim. Tanto que o próprio médico está ali para colocar isso, né? E, e os estímulos são superiores, o clínico foi lá para conversar com ele, mas tá ele quem? Acompanhado, colado? Ele e aquela entidade que está vivendo com ele, já está vinculada a ele, né? No caso, saiu rapidinho porque ficou com raiva. Ele mostra que ele vai rebelde, ele viu que todo mundo tava, a equipe do Dr. Disseu chegando lá, então ele ficou com raiva, saiu, retirou-se, indisposto, blasfemador, que fala. E aí o Miranda até fala, mas por que que deixaram ele não entrar? Não, porque ele pode entrar à vontade, podia ter sido, inclusive, beneficiado, essa oportunidade foi feita para ele ficar aqui e conseguir, né, se beneficiar, só que ele não se sentiu bem, foi, lógico, né, também, isso não é rápido assim, o espírito tem que estar já um pouco preparado para esse tipo de, né, aceitar essas coisas, porque se ele é rebelde, ele não, e renitente no mal, ele não vai mudar de um momento para o outro. E aí pronto, ele saiu, aí ele falou, "Ah, mas o que que vai acontecer? O alcoólatra, no caso ali, e a gente pode até colocar para a grande maioria dos alcoólatras, né? Grande maioria, ele está sempre com essa influência, tem aquele pensamento, né? E já é uma doença, realmente uma doença, não é aquele. O pessoal fala, ah, é sem vergonhice, né? Ele que não toma vergonha na cara, e não é isso. A pessoa está doente, a química do alcoolismo, tanto para o cigarro, tabagismo também. E dos outros vícios, qualquer outro, né, gente? Tô te falando que os mais comuns, que são os permitidos, né? O cigarro e a bebida. Essa química no organismo é um estraçalha total. Não é só aqueles órgãos específicos, não. Pegam aqueles órgãos específicos, cada um tem o seu ali, né? O fígado ou o pulmão, só que vai para o corpo inteiro. E é uma química muito
forte que a pessoa conseguir sair disso nessa hora que estão ali em abstinência, passam muito mal, a gente sabe. Pessoas são internadas nas clínicas, todo mundo aqui conhece casos disso, inclusive meio artístico tem aos montes. Internada em clínica, a pessoa fica, aí quando sai de lá, começa aquela história. Vai, encontra um ou outro amigo, aí começa aquela historinha que começa a tomar, tomou o primeiro gole, ou acendeu o primeiro cigarro e não consegue segurar mais, porque a força é muito grande, não só da química, como da influência espiritual, que existe em todos esses casos, já que eu sempre gosto de frisar. Não é um obsessor que tá te guardando, te esperando, não. É qualquer um. Se você está num bar bebendo, qualquer espírito que esteja ali querendo beber, ele vai encostar em você. Isso aí não acha que você não vai estar, vai sim. Né? E nesse ponto, não é, é só um copinho. É um copinho também, um copinho serve para ele, é um copinho de seu, um copinho do outro, vai de copinho em copinho. Eles vão pegando. Então você está sempre acompanhado daqueles que estão na mesma sintonia. Quando a gente vai a esses locais que tem muita influência né, de energias negativas, essas vibrações baixas, nós, muitos aqui, se sentem até mal, porque aquilo ali está constante. É só você começar a abrir, né? Vai fazer parte de um negocinho aqui, de outro ali, e aí você está sendo sempre, tá sempre acompanhado, não bem acompanhado, sempre acompanhado. Então, esse aqui ele fala a interferência psíquica do antagonista, se ele ficasse se mantendo, né? Mas ele, o que que acontece? Ele viu que já estava vendo que ele, naquela hora ali, já estava nem escutando. Não estava nem escutando bem o que o médico está falando. Então, assim, é difícil, porque também já estava, que ele estava até com a cheio, né, já da vibração da bebida e tudo. Então é difícil realmente para todos. E o que que vai chegar? Vai chegar um suicídio indireto. Querendo ou não, muitas pessoas, e não é só isso, só vício, aí em qualquer coisa também, inclusive na alimentação, quando não é feita alimentação, é feita por excesso e com alimentos que não são saudáveis, a pessoa também está se matando aos pouquinhos, porque ela sabe que não deve comer aquilo, não deve comer aquilo, aquela outra coisa, sabe que essas coisas que ele está consumindo ele não faz bem e além de consumir, ainda consome em grande quantidade, também é um suicídio indireto. Que esses são os casos, vamos dizer, materiais mais comuns, né? Também tem os outros que a gente já conversou várias vezes, que são as partes da sua auto-obsessão e a parte já da parte psíquica, né, dele. Então tá, o médico fez a parte dele. Agora, o outro caso, que foi o segundo, que estava lá com problema da uretra, né? Ele vai ter que fazer cirurgia, estava com medo, mas ele estava assistido pela esposa, ou seja, que ela foi lá, fez um pedido para os trabalhadores da casa, ou seja, foi atendida, o urologista do grupo espiritual foi lá e conversou com o outro, ele orientou com gentileza para deixar o paciente tranquilo, e com isso tudo ele foi envolvido naquelas vibrações e aceitou fazer a cirurgia, que seria bom para ele, né? Mas tudo com isso, com o quê? Porque ele também já está, não mostrou como, mas não colocou ele com nenhuma uma entidade obsidiana, ele, né, e mostrou até que ele estava com pela vibração que ele estava tendo, o canal que ele abriu, ele estava tendo um amparo, inclusive da própria ex-mulher, né, quase que já está desencarnada, não falou quanto tempo. Foram os dois casos que apareceram aqui. Mas a gente, né, sabendo que Kimo fala aqui pra gente, quando a gente quer romper com o comodismo, né, no texto da Joana, romper com o comodismo, com a autoflagelação, a autopiedade e o passado sombrio. Não adianta ficar lembrando, eu já fiz tanta coisa errada nessa existência, né? Eu não sei. Aí começa a ficar nessa de ficar se autoflagelando, isso não leva a nada. A Joana fala, renasce de dentro de ti. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Que aí sim você vai continuar, vai começar a modificar. E fala, não está sozinho na batalha. Teu lado tem outros, que estão todo mundo, né, junto, e nós temos que fazer essa revolução com Jesus. Né? Nesse momento, sempre apoiando o quê? Apoiando nos ensinamentos. Que Jesus e a doutrina espírita, que nos traz muito esclarecimento, nos traz uma grande, vamos dizer, nos ajuda muito a viver, né? É isso, e com isso tudo a gente consegue tornar um caminho melhor, porque a gente, como todos estão aqui também, sempre passando por vários sufocos, se a gente não tiver esse apoio aí, a pessoa ficar só na matéria e não entender que existe o plano espiritual que nos acolhe, para aqueles que estão vibrando na mesma vibração dos bons espíritos. E aí a pessoa vai, né, não tem nem por onde, já logo se desespera com qualquer coisa que isso acontece, né? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro, tomou esses dois casos. O que mais? Você não quer.
Não tem mais nada não, para a gente passar para continuação. Mais comentários, então o pessoal está calado, em silêncio. Vou passar para o resto do texto, vocês falam mais na segunda parte. Bom, então, aí eles acabaram o caso lá com aquele senhor que estava com esse problema da uretra, e vamos seguir agora, Miranda falando que os casos sucediam naquele local, né, nesse ambulatório, e os obreiros desdobravam-se no afã do bem. Quando o amigo Bernardo veio nos chamar, o doutor Arnaldo, que é Arnaldo Lustosa, né, e a mim, informou-nos que se tratava de Argos, cujo estado de saúde se agravara. Conforme já o esperávamos, fomos encontrá-lo em abatimento profundo, sob o estigma da febre alta que decorria da violenta recidiva. Lembrando que ele tem, né, tirou o pulmão, só tem um pulmão por causa de tuberculose. À chegada, fomos recebidos por uma senhora simpática, que se nos apresentou como sendo a genitora do amigo, do Argos. Quando da cirurgia a que ele fora submetido, não a houvéramos notado presente, senão mais tarde, no desdobramento da assistência que lhe fora ministrada. Eles chegaram a comentar que tinha uma senhora assim. Eu não lembro se ele comentou que ela era mãe dele, me lembro, aquela que ele faz a cirurgia no plano espiritual, né? Mas ela, agora ele vai se apresentar, né? E vai saber que ela é a mãe dele. E aí tava, coitada, tava com uma expressão de ansiedade e de dor silenciosa, que o Miranda fala até que se comoveu com isso. Recebeu-nos preocupada. E quando nos acercamos do leito, o doutor Arnaldo examinou-o cuidadosamente, confirmando o retorno da doença e a complexidade de que o caso novamente se revestia. Receando a erupção de uma brutal hemoptise, o médico Lustosa solicitou a ajuda de Bernardo, que prontamente aplicou recursos calmantes para diminuir a febre e recompor o aparelho respiratório congestionado pela infecção. Tratava-se, porém, de uma terapia de emergência, em razão do agravamento do caso. Logo depois, o doutor Arnaldo considerou: a mente pessimista e assustada do nosso amigo, que cultivou uma psicose depressiva, receando o retorno da doença, ao lado de sua insistente rebeldia ao trabalho edificante, que lhe concederia créditos para a saúde, responde pela recidiva que foi levado, tendo-se em vista a vinculação com Felipe. De algum modo, se adivinhar um resultado funesto para o corpo, temos mais um infeliz exemplo de suicídio indireto. Então, aqui, ele estava ali, na verdade, você vê que ele estava com a parte psíquica, né? O outro estava cultivando com a bebida, e esse aqui ele cultiva com a psicose depressiva, a falta de trabalho, porque ajudar ele, esse trabalho edificante, estou na rebeldia. Então você vê que é toda a parte mais ligada à mente, né? Ele não estava deixando de comer, nem nada, não estava cuidando de cuidar do corpo, ele estava trabalhando a parte dele mental, não estava trabalhando bem. E fora a vontade dele, que não existia de ajudar em nada, né? Mas aí o Arnaldo fala assim: não nos cabe, no entanto, apressar conclusões, nem opinar com o desconhecimento do amor e da caridade. A intemperança é fator desconcertante que agasalhamos e de cujos efeitos perniciosos não conseguimos nos furtar. Então, cuidado, vamos devagar, né? Quem possui, agora falando em relação ao Lagos, quem possui o conhecimento da vida espiritual, não deveria caminhar entre sombras, em face da luz que lhe deve estar implantada na razão, conduzindo os sentimentos e aprimorando-se. A predominância sistemática dos instintos mais agressivos, que fomentam o egoísmo em detrimento de outros valores mais elevados, faz que desanimemos na rampa da insatisfação, com os consequentes efeitos da rebeldia constante, sem o apoio da humildade que acalma, nem da legítima fraternidade que harmoniza. Em relação ao nosso cliente, aguardemos a reação orgânica à fluidoterapia, bem assim as porvindouras determinações superiores. Aí, nesse momento, Miranda fala que observou que o recurso fluídico que ele recebeu do Bernardo não afastou o Felipe, que nos acompanhou a ação com manifesta ironia. Ficou só de longe, só irônico ali, não adianta, pensando, não adianta que, né, ele vai cair de novo. Doutor Arnaldo veio em meu auxílio a explicar. Desde que a presença de um amigo infeliz foi acolhida pelo nosso invigilante enfermo, não nos é lícito violar o livre-arbítrio de ambos na luta em desdobramento.
Argos é suficientemente esclarecido em torno dos mecanismos do intercâmbio espiritual quanto das obsessões, para que o tratemos como se ele for um adolescente responsável ou um ignorante sobre o assunto. Lembrando que ele, né, é da juventude espírita, sabe muito bem, já estudou muito, muito sobre essas coisas. E aí o Tornado continua falando: não foi por outra razão que o mestre proferiu a sentença de advertência. Muito se pedirá a quem muito foi concedido. O problema da evolução é pauta de dever pessoal, intransferível, não podendo ninguém crescer no lugar de outrem. Aí, nesse momento, adentrou-se no quarto médium Venceslau, trazido pela irmã Angélica. A surpresa dorida que se lhe estampava na face pálida ante o convite da instrutora e a informação do agravamento da doença de água. Então, essa dor se estampava na face dele, porque a instrutora foi lá e chamou: olha, vamos que Argos piorou. De imediato, o sensitivo detectou-nos a presença, bem como a de Felipe, e não pôde dominar as lágrimas de compaixão e tristeza que lhe afloraram aos olhos. Argos estava sempre desfalecido, atônito, amedrontado. Conseguia avaliar, embora o seu estado, quais lhe eram as parcas perspectivas de recuperação. Ele já estava vendo que ele já tinha feito besteira, né? A chegada do médium infundiu-lhe um pouco de ânimo. E, embora já sob os efeitos da providencial ajuda de Bernardo, sentia-se demasiadamente debilitado, sudando em abundância, o que indicava a queda da alta temperatura em que ardia. Então, ele agora começou a suar e estava demonstrando que a febre estava cedendo, né? O companheiro médium tinha a voz embargada e falava com dificuldade, esforçando-se por manter a naturalidade. Estava muito emocionado, né? Encorajando o doente e pontificando-se a ajudá-lo. Percebemos o rancor que sulcou a face do verdugo impenitente, do Felipe, reagindo à presença da irmã Angélica e do médium. Agitou-se e, parecendo deslocado, porque a psicosfera ambiente se modificasse com a presença da nobre entidade, retirou-se com violência. Venceslau percebeu o acontecimento e não pôde evitar que desfilasse pela tela das recordações os clichês dos seus próprios testemunhos. Na mediunidade, quando provocado e perseguido por inimigos pretéritos, que engendraram rudes golpes e dolorosos planos de vingança, através dos quais o martirizaram por largos anos a fio. Não lhe havia sido fácil aquele período, que lhe custara muito sofrimento e paciência, sob a orientação da mentora dedicada. Por isso, compreendia o drama do amigo. Sem desejar formular comparações descaridosas, compreendeu que a sua dedicação ao serviço do bem constituía-lhe um seguro passaporte para atravessar as barreiras da difícil aduana da renovação, enquanto que o enfermo resolvera-se por comportamento diferente. Quando saía dessas reflexões, ele estava pensando nisso, só quando ele foi convidado pela benfeitora à aplicação do socorro fluídico, em que se transferiam energias mais específicas à água. Então agora é um passe que o Venceslau vai ministrar no Argos com as energias mais específicas, porque sempre o nosso fluido animal, né, vai ajudando junto com o fluido espiritual. Nesse momento é um passe misto que a gente chama, né? O auxílio de Bernardo, valioso, criara a predisposição para que o doente assimilasse desta vez outros tipos de fluidos procedentes do corpo físico sadio do sensitivo. Tá aí, tá vendo? É o passe misto. Foi proferida uma oração de alto significado emocional, de que todos participamos, e, ato contínuo, o médium, seguramente conduzido pela irmã Angélica, deu início à operação socorrista. A princípio, com movimentos rítmicos em direção longitudinal. Desembaraçou o enfermo das energias absorvidas e dos miasmas venenosos que lhes empestavam o organismo, como a desintoxicar as células que lhe empestavam o organismo, né? Como a desintoxicar as células, facilitando-lhes a renovação das células. Foram mais cuidadosamente atendidos os centros coronário, cardíaco e gástrico, que esterilizavam coloração escura e fluido pastoso, letal. Em seguida, passou a transferir-lhe as forças restauradoras, mediante a imposição das mãos nas referidas áreas, que lentamente foram absorvendo a energia salutar e mudando de cor.
irradiando para todo o corpo as vibrações de reequilíbrio. Logo após, foi magnetizada a água que lhe foi oferecida em pequena dose e se encerrou o labor da caridade fraternal. Argos foi aconselhado a trocar de roupa, que estava úmida pelo suor abundante, a seguir com a medicação e a repousar o mais possível, tanto física como mentalmente. A palavra calma do médium, repassada de bondade e de confiança, que lhe informava ser aquelas instruções apresentadas pela benfeitora, fizeram-lhe um grande bem, auxiliando a recuperar o alento e a adormecer, após atendidas às sugestões providenciais, tanto porque trocou a roupa e tudo, e dormiu. A genitora do enfermo prontificou-se a permanecer em vigília junto ao filho, e a irmã Angélica prometeu que retornaríamos às 23 horas. Ela estampou na face, a mãe, no caso, né, a genitora, uma expressão de gratidão e de indefinível júbilo, osculando meigamente a destra da veneranda amiga espiritual. E aí o Miranda fala que eles rumaram para outras atividades, ficando no aguardo das providências que iam ser tomadas em favor do companheiro Alquebrado. Então agora eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo que eu até passei para vocês ali no link no último estudo nosso, que é um trecho que ele vai falar justamente. Eu também vou ter que buscar de novo aqui. Justamente dessa parte desse tipo de obsessão, que é muito importante. Então, o que que acontece? Deixa eu achar a página aqui. Porque eu fechei uma. E aí o Instagram não abre. Agora acho que vai abrir. É. Isto. Corpo, perispírito, espírito, uma unidade orgânica, morfofisiológica, tudo que se faz no corpo reflete na mente. Tudo que a mente estabelece altera o corpo. Então, aquilo que nós ingerimos se torna energia através do metabolismo celular. Essa energia repassada para o corpo físico atinge o perispírito e a mente. Por isso é que aquilo que os tóxicos, por exemplo, eles têm tanta ação na harmonia psíquica e, sobretudo, no âmbito da mediunidade, por causa dessa íntima ligação entre perispírito e corpo e espírito. Porque se transforma em energia, energia perturbada ou perturbadora, e a mente vai enfraquecendo. Então, pelo mesmo caminho inverso, a mente, quando se ilumina pela prece, pela prática do bem, pela meditação, pela oração, você ilumina também o corpo, porque não há uma separação. Nós temos que ter essa visão mais transcendente, não é? Verificarmos essa unidade, não é, orgânica e, com isso, estabelecer um domínio maior. Bom, essa é a visão psicossomática, a visão do Espiritismo. Mas o Espírito Dias da Cruz tem dois livros muito importantes no estudo da mediunidade, são os livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Dois livros recebidos por Chico Xavier pela psicofonia. Foram mensagens que ele, incorporado, ou em transe psicofônico, trouxe, foram gravadas e produziram esses dois livros. Então são diferentes porque não foram psicografados pelo Chico. Então o Espírito Dias da Cruz tem uma meia dúzia, mais ou menos, de mensagens espalhadas nesses dois livros, em que ele faz um dos estudos mais avançados sobre as consequências orgânicas da obsessão, dentro da visão de Allan Kardec. Lembremos que Allan Kardec mostra que existe a subjugação física e psíquica. O que é a subjugação física e psíquica? São as consequências orgânicas da obsessão. Então o espírito, ao se ligar a uma pessoa, ele vai transmitir de si, conforme as próprias condições, a perturbação para o organismo. Subjugação física e psíquica, estabelecendo os transtornos mentais. Dias da Cruz, que foi médico, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele vai mostrar em detalhes que o espírito obsessor, ao se aproximar de uma pessoa, em qualquer nível de obsessão, simples, fascinação, subjugação, ele vai fazer com que haja uma alteração hipnótica
na mente do indivíduo, alterando a dinâmica psíquica da pessoa, a pessoa vai então alterar espontaneamente ou automaticamente o funcionamento celular, fazendo com que o corpo adoeça pela convivência com espíritos perturbadores. E aí nós vamos estender também pela convivência com ambientes, dada a nossa íntima ligação fluídica perispiritual com os lugares que se frequenta. Então, o obsessor, o espírito perturbador, ele não propriamente cria uma doença na pessoa, mas ele induz a pessoa a adoecer, consciente ou inconscientemente, porque nós vamos assimilando os comandos mentais perturbadores da própria enfermidade do indivíduo. Isso fazendo com que haja uma alteração psíquica e uma alteração orgânica. Como nós vimos, o sistema cardiovascular, imunológico, gástrico, vai sofrendo as alterações comandadas pela mente. Então, quando a gente enfraquece a mente e se abre ao domínio de outra mente, nosso organismo sofre com isso e a mente também, fazendo com que se instalem transtornos mentais os mais variados e doenças físicas as mais variadas. Num primeiro momento, não diagnosticáveis pela medicina, doenças fantasmas ou psíquicas, mas que com o tempo vão se, a partir da psicossomática, estabelecendo doenças reais, que vão, e aí ele coloca da escabiose, há transtornos mentais gravíssimos. Então, com a depressão do sistema imunológico, doenças oportunistas podem ocorrer no corpo físico. Isso é um capítulo muito interessante na questão da interferência da presença obsessiva no corpo físico. E quanto mais tempo o indivíduo convive com ambientes e espíritos perturbados, muitos atraídos por nós pela nossa conduta ou depressão psíquica, maior vai ser a repercussão no corpo físico. Isso já foi mostrado no Evangelho de Jesus, no capítulo 17. Mas aqui senão a gente fica muito tempo. Então, tudo que ele falou aí, a gente já até quase que comentou, tá tudo nesse capítulo, até a psicossomática, tá? E agora deixa eu colocar o restinho do texto do livro do Miranda, que é o livro Reencontro com a Vida, de Manuel Flamengo de Miranda com Divaldo, que vai falar também sobre essas situações da obsessão, para a gente ter um pouquinho mais, né, aprofundar um pouquinho mais do assunto. Então, ele fala que a reencarnação é a oportunidade incomparável, de incomparável significado para o espírito que delinquiu, que se evade da responsabilidade, que se anestesia no prazer ou se homisia na inutilidade. O conhecimento dos objetivos existenciais do ponto de vista espiritual constitui um recurso valioso e educativo para o reequilíbrio e a identificação com a consciência cósmica libertadora. Sucede, no entanto, que a indolência mental, a rebeldia moral, o pessimismo e o ressentimento facilmente se instalam no pensamento e na conduta humanos, dificultando a aquisição real da saúde mental e física. Por isso, a hipnose espiritual obsessiva arrasta multidões de pacientes voluntários aos porões da depressão, do distúrbio do pânico, da cleptomania, do exibicionismo, dos transtornos compulsivos, da esquizofrenia, ou produz mutilados emocionais, hebetados, mentais, sonâmbulos espirituais em triste espetáculo no proscênio terrestre. É muito maior o número de hipnotizados espirituais do que se pode imaginar. Deambulam de um lado para outro. Transitam quase sem rumo entre esculápios médicos e psicoterapeutas, na busca de soluções químicas ou mágicas, sem o esforço moral em favor de uma introspecção profunda, para poderem se autolibertar ou serem liberados. Bandos, homens e mulheres, vitimados por induções hipnóticas impiedosas, atiram-se nas loucuras das drogas químicas e degenerativas, nas frustrações excêntricas, na violência quase insuportável, desejando fugir, sem identificarem a força mental que os vilipendia, consumindo-os e asselvajando-os. Jesus, para esses insensatos, prossegue sendo uma figura mítica,
que alguns desses elementalizados por diversas modernas fúrias, que são da mitologia, né, usam para atrair incautos, divertidos, irresponsáveis e buscadores incessantes de novos prazeres. A humildade, o amor, o perdão, a caridade tornam-se, para tais aficionados da coletiva obsessão, expressões de impacto verbal e sem sentido para a ação real, não poucas vezes levados ao ridículo. Torna-se urgente uma releitura do Evangelho de Jesus e a sua imediata aplicação como terapêutica valiosa para reverter a paisagem sofrida e triste da humanidade contemporânea. Lembrando que esse livro é de 2006, nós estamos quase 20 anos depois, de lá para cá, a situação tem cada vez, tá, continua desse jeito aí e cada vez aumentando mais, né? Ao tentar você fazer uma releitura, né, e usar o evangelho na sua vida, uma outra forma de hipnose se apresentará, aquela fomentada pelos mensageiros da luz, induzindo as criaturas ao bem, à paz, à felicidade. Há permanente intercâmbio psíquico entre os seres humanos e os espíritos, cada qual, porém, sintonizando na faixa correspondente às aspirações cultivadas e aos sentimentos mantidos. O ser humano está destinado à glória espiritual, devendo investir todos os recursos por alcançá-lo. Essa é a única fatalidade que a gente tem na vida, e além da morte do corpo físico, é a glória espiritual. Todos vamos chegar lá como espírito puro. Uns vão demorar muito mais que outros, né? Muitos estão estacionados, outros estão se esforçando para tentar andar, e outros já estão lá longe, mas nós estamos destinados a essa glória. Temos que investir os recursos para alcançar, né? Os atavismos resultantes das experiências primárias, portanto, mais vigorosas, que deixaram sucos profundos no cerne do espírito, devem ser diluídos mediante novas realizações. Então, temos que imprimir novos hábitos. Já temos esses instintos nossos, né? Está lá no cerne do espírito, das experiências primárias. Tem que diluir isso como? Mediante novas realizações. Hábitos saudáveis que se imprimirão o futuro, transformando-se em asas simbólicas para alçar voo no rumo da sua fatalidade grandiosa. A obsessão desse modo, em decorrência do atraso moral da grande maioria dos espíritos humanos que habitam a Terra, apresenta-se no momento em forma de pandemia assustadora, que está a exigir cuidados e estudos por parte das autoridades empenhadas na aquisição e orientação da saúde emocional e mental. Graças às luzes do conhecimento espírita, felizmente, melhor se pode compreender-lhe as causas e os métodos hábeis para evitar a sua contínua morbífica propagação. Então, terminamos aqui nossas referências. Eu vou enviar depois também para o grupo esse trecho que o Jacobson fala ali, sobre que o doutor Cruz, né? Dias da Cruz, todo Dia da Cruz coloca ali sobre as consequências orgânicas da obsessão. Ele fala em escabiose. Escabiose é a sarna. Então, até a sarna você pode pegar se você estiver sintonizado com as energias de pessimismo, que ele colocou ali, todas as coisas que a gente se deixa levar. Porque quando nós estamos atraindo, né? Estamos vibrando e atraindo, que essa é a lei do universo. Você vibra, ressonância, volta para você. Nessa mesma vibração, você fica atraindo. No momento que você vai diminuindo as suas defesas, como ele colocou, tanto mental quanto do corpo, tanto o espírito, que é a mente, né? Quanto o corpo. E aí você vai debilitando e se instala, porque aí você fica, como a gente coloca aqui nos termos, com a imunidade baixa. Aí qualquer coisa você pega. Tá, até sarna você pega. E se você tiver mais fortalecido, algumas coisas não vai estar com você. Por isso que todo momento, lá no início do capítulo ele fala, e eu gosto de frisar sempre isso, porque eu escuto muita gente falar às vezes. Muita gente até, né, não só palestrante espírita, não, mas muita gente falando o tempo todo que não, que o espírito... Não, as doenças vêm e o espírito, o perispírito não tem muito a ver. Todos os males que atingem o corpo procedem do espírito. Sei lá, o doutor Disseu. Todos esses doutores que passam pelos livros do Miranda falam a mesma coisa. Doutor Bezerra garante isso. Inclusive os males atingem o corpo, a parte
emocional, psicológica, psiquiátrica, procede de quem? Do espírito. O espírito traz para a vida dele o tempo todo, e nós aqui, com nossas existências milenares, estamos cultivando, trazendo e cada vez mais guardando aquilo que a gente está colocando. Em cada existência a gente pode, vamos dizer, extravasar um tipo de enfermidade, vamos, né, colocar assim. Então, nessa agora, nós estamos passando por aquele problema, ou então aquelas que já vieram conosco, já são nossas provas, veio como expiação ou não, cada um que tem lá seus problemas de saúde já de nascença ou de hereditário. Nada disso é daquilo ali da matéria. Nada de que acontece conosco no sentido de corpo, vamos dizer, é só matéria, vem de fora. Vem de fora, mas se você tiver saúde, não entra. É isso que ele coloca aqui. E é esse médico que ele era especializado também, parece ter, como esse médico aqui do capítulo, especializado também na parte de parasitologia, eu vou deixar o texto para vocês, que não dá tempo da gente ler, ele fala isso com certeza, porque se o corpo estiver com boa imunidade, que você mantenha a sua saúde com todas essas. A gente já tem esse roteiro lá, né? Não só o pensamento, você está trabalhando no bem, e o Jacobs repete, trabalhando no bem, você está buscando o tempo todo, nas orações, com orações para você, para o próximo, você está vivendo com a mente aberta para quê? Para poder captar as boas energias, então não fica cultivando nada de pensamento ruim, nem lembrando, nem guardando mágoas, sempre vigiando os pensamentos, vigiai e orai. Jesus falou: atentai, vigiai e orai. Então, esse é o básico. Olha o que você está pensando, vê se você tá. Isso aqui vai te trazer boa vibração. Cada pensamento, se eu te colocar isso, tá me fazendo bem? Vai me trazer boa vibração? Então, tudo bem. Aí você vai, né? É o nobre, sentimento nobre, vamos dizer. Então tá bom, pode continuar. Agora, vigia bastante, vigia no sentido de observa o que você está pensando, porque isso aí pode estar te trazendo uma ansiedade, está te trazendo daqui a pouco você está com dor de cabeça, daqui a pouco uma palpitação. Tudo procede do espírito. Isso tem que ficar claro. E só fica muito claro nessas obras do Miranda e as de André Luiz. O Miranda reforça demais, porque ele traz a visão médica de todos os médicos que ele convive, inclusive a maioria dos livros nessa sessão de obsessão, ele está sempre com o olho, nesse não está especificamente, com o doutor Bezerra, e ele repete, e os outros médicos fazem a mesma colocação. Agora, uns outros não colocam isso, e às vezes até isso passa meio que batido. A gente tem que prestar atenção, né? Então, vou passar agora aqui para a gente comentar, que faltam já pouco tempo, comentar e tirar algumas dúvidas aí dessa segunda parte. Carla vai fazer os comentários aí sobre. Falou alguma coisa lá que eu lembro que você ia comentar? Vamos ver que você lembra aí que você tinha que falar. Não, que eu ia. Primeiro eu ia falar que o que estudo ótimo, né? Muito propício para os dias atuais, né? Você ainda falou, nossa, foi escrito em 2006. Mas eu acho assim, nós vivemos num mundo de expiações e de provas, né? Então o nosso mundo, ele nos propicia muito, né, a queda nos vícios, porque tudo que a gente, né, existe um apelo, né, publicitário, midiático, para que você consuma as coisas conforme o mercado quer, né? Eu falo alimentação, bebida, tudo, né? Isso a gente observa, né? Quando a gente muda a alimentação, a gente observa mais isso. Mas assim, eu também vejo uma evolução por parte do mundo. Eu acho que a coisa não tá tão perdida. Por quê? Porque há uns anos atrás a gente via na televisão, a gente, criança, via propaganda de bebida, propaganda de cigarro, estimulando você ao uso dessas coisas para que você tenha status. As novelas com as bebidas e o cigarro, era tudo muito comum, né? As novas gerações já não estão, vão ficar horrorizadas se verem isso, né? Porque houve um processo de mudança disso. Eu acho isso muito importante. A proibição do cigarro nos locais fechados começou, foi gradativo, mas isso é uma mostra de evolução também, né?
Mas esse comércio, né, a indústria dos alimentos, esse comércio muito violento que nós temos é característica do nosso mundo, nesse mundo de expiações e de provas, e ele nos estimula a, a, a cair nos vícios e outras situações degradantes, né? Então foi muito legal você ter colocado o professor Jacobson, porque ele é fantástico, né? Você vê que ele nos fala com uma tranquilidade, né? Sobre um assunto tão complexo, inclusive dessa questão de comportamento, você também fala da doença, a doença não procede do corpo, é do espírito, e é verdade. E também aquela pessoa que traz a doença, qualquer que seja ela, para a vida física, ela também pode deixar a doença ficar lá no corpo e deixar o corpo ir embora, depende dela, né? Depende dela melhorar, evoluir, tudo faz parte. Então, assim, no geral, tudo, de todos os nossos estudos, tudo converge para uma coisa muito importante, que é o nosso esforço pessoal para nossa melhora. Porque se a gente não fizer o nosso esforço, se a gente não se colocar, né, em condições de melhora, o paciente no hospital, se ele entende que ele precisa melhorar, porque senão ele não sai do hospital, se ele entende isso, tudo propicia que ele melhore, né? De acordo com a sua condição, né? Óbvio. Mas ele vai fazer o seu esforço. Quantas pessoas, né? Acontecem situações muito loucas que a pessoa está desenganada e ela consegue se recuperar, porque tem muito do esforço mental, do desejo da pessoa, tem uma série de coisas, né? Tem uma série de circunstâncias. Mas a nossa parte, que é a nossa vontade de melhorar, a nossa vontade de mudar, né? Que é difícil, mas ela é necessária. Quando a gente fica dando murro em ponta de faca, não, isso não é de fora para dentro, eu espero um milagre, você está dando murro em ponta de faca. Pode até perder assim anos e anos da sua reencarnação num pensamento atrasado, né, anacrônico, que não vai te ajudar em nada, né? É isso, eu acho que essa questão psicológica, assim, a Sandra Pereira, ela tem essa autoridade, né, de falar sobre isso, mas, assim, eu acho que todos os nossos estudos, toda essa série do Miranda, ela converge para isso, para nossa mudança interior, que é tão importante. Eles todos vêm falando muito isso para gente. Lá, desde Kardec, os espíritos vêm quase que implorando para a gente acorda, vocês precisam fazer a parte de vocês, fazer o melhor por vocês, a sua melhora interior. Não é só isso, né? A gente tem que fazer a nossa transformação e espalhar isso adiante, né? Ajudando as pessoas, fazendo o trabalho que a Joana de Angelis fala, né? Que tudo só tem uma solução, é o amor. Então, quando você ama, você você distribui. Isso é fato, né, gente? Quando a gente está assim, num ambiente hostil e você sorri para uma pessoa, às vezes a pessoa está ali cansada no trabalho, no atendimento, e você, ao invés de ser mais um para agredir aquela pessoa, você dá um sorriso, você trata bem, fala com carinho, a pessoa muda. Então, o amor, né, é a grande solução. Foi isso que Jesus nos ensinou, né, dentro da humildade, da caridade. É isso, né? E a gente vai levando, vamos embora, vamos caminhando, e que o nosso objetivo, um dia a gente chega lá, né? Então, exatamente isso que você fala aí, que estava o texto do Miranda aqui, né? Falando que torna-se urgente a releitura do Evangelho e sua aplicação como terapêutica valiosa. Porque
Isso aí, 2006, se a gente lembrar, gente, eu sei que eu lembro que eu tive viajando e na época que eu viajei nem tinha smartphone ainda. 2006 não tinha quase nada. Tinha muito mal aquele Orkut, né? Depois começou a ter, se eu não me engano, até começou o Facebook depois. 2006 é muito antes. Então, as pessoas, ele coloca aqui, até engraçado que ele coloca que as pessoas estão ali que estavam. é, com exibicionismo, e não sabia de nada que vinha pela frente, né? Porque começou a ter depressão, tá? Tudo isso aí nessa época era bem menos. Distúrbio de pânico, exibicionismo, transtorno compulsivo, esquizofrenia e todas as pessoas com seus problemas cada vez mais, porque a gente sabe que essas mídias sociais fazem isso, e é aquele lance, saber usar, né? Porque a grande maioria não está ligada no Evangelho de Jesus para poder aplicar isso na sua vida. Se estivesse ali com humildade, amor, perdão, caridade, como coloca aqui, estava vendo isso tudo, como aqui a grande, nós aqui todos, né, acredito, todos nós aqui estamos na rede social e a gente não se afeta por aquilo que está ali, se estão falando uma coisa ou não está falando da outra, você não fica com raiva, nem com vai, não deleta, tem uma pessoa, vou cancelar a pessoa, aquele negócio de ódio que falou isso. Então, isso aqui nessa época, no escrito desse livro, que ele bota essas situações, a gente tem que, aí ele fala, vamos tentar, aqui isso vai acontecer de virar uma outra hipnose, a hipnose dos mensageiros da luz, que é o que nós vamos chegar, né? A Carla até comentou, não vamos pensar que está tudo perdido, não, nada está perdido, nós estamos com tudo pronto para chegar nisso. Mas tem essa sequência aí que a gente sabe que vai acontecer. Vão espíritos que não querem mais, não querem fazer o bem, né? Querem fazer o mal pelo mal, não ficarão no planeta quando a psicosfera mudar. A psicosfera do planeta vai se modificar com essas gerações que vêm pela frente, né? Temos aí essas colocações falando de várias. Volta e meia eu escuto uma palestra que está falando as coisas que iam acontecer em 2025, 2026, há muitos anos atrás. A Maísa outro dia falando que o Divaldo falou que quando ele fosse a Joana reencarnar, ela aqui no Brasil, e o Francisco de Assis fora do Brasil. Quer dizer, essa galera que vem, esses espíritos iluminados que vêm para mudar o planeta, fora com a outra quantidade que quem aqui estudou transição planetária, sabe que tem um monte já aí com essa faixa de 20 anos, que eles estão, pelo menos, estão aqui no planeta já, para modificando, pouquinho, a gente sempre comenta, nós todos aqui estaremos longe, porque daqui a 30, 40, 50 anos, nós estaremos a maioria já no plano espiritual, e vai ter que ter mudado um pouco. E nisso aí que vai acontecer a transição. A transição está acontecendo e vai acontecer a mudança para uma regeneração. E com isso, os que não querem melhorar, não vão reencarnar mais aqui, estão indo para outro planeta na sintonia deles. Pode ser um de provas de expiação, pode ser um primitivo. Falam muito que é um primitivo. Ninguém tem certeza de nada, então a gente fica aqui colocando as conjecturando. E nisso aí, lógico que do nada está perdido tudo, a gente tem que. O pensamento tem que ser otimista. Cadê o nosso otimismo? Então nós temos certeza, confiança que tudo vai melhorar, que tudo vai chegar a tanta saúde. Até o Jacobs, para quem não assistiu, assiste esse vídeo que eu mandei, eu vou recolocar o link ali pro grupo, esse vídeo que eu tirei esse pedacinho, porque ele começa, inclusive, falando sobre a história da saúde, que tem gente que não vai poder melhorar, aí tava lá, tá programado, ele explica direitinho as coisas que a gente estuda em vários livros separados, que tá ali com aquele problema de saúde, e já não vai melhorar, ou melhor, vai se curar, como o próprio Divaldo conta uma experiência, para quem já assistiu, que ele pegou, estava lá no lugar, uma casa, pessoa muito mal, toda com câncer tomando o corpo todo, e ele chega para ministrar o passe que a mulher pediu, e aí ele pergunta para o doutor Bezerra, que está do lado, pra ele vai melhorar, doutor Bezerra? Vai ficar bom? Ele falou, vai ficar bom. Pode ficar tranquilo. Ele vai, ministra o passe, tudo contente, avisa a família, pode ficar tranquilo que ele vai ficar bom, eu sei que vai ficar bom. Vai embora, no dia seguinte ele vai na casa, quando ele olha aquele monte de gente na porta, para fazer o velório, o homem tinha morrido. E aí, de volta, mas como é que o senhor me avisa que vai ficar bom meu filho agora? É que ele se curou. Do outro lado, quer dizer, o doutor Bezerra ainda fez essa colocação e ele, né, na nossa interpretação, a gente acha que a pessoa que, não resistiu à doença, ele não curou. Aí que ele se curou, que agora ele está passando para o plano, que no caso depurou o espírito e agora ele está com o corpo, aquilo que ele tinha que tirar, depurar, ele passou. Então, esse negócio de saúde, o Jacobs vai falar, é muito bom esse vídeo. Não é só porque o título é mediunidade, as pessoas pensam, eu sempre ouço, que também qualquer assunto que tem ligando essa parte nossa de energia, de afetar, isso tudo o Jacobs fala demais.
Então vale a pena assistir. Vou mandar também, vou mandar esse trechinho das instruções. E é isso aí, a gente não tem que ter pessimismo nenhum, não. Ele mostra ali, mas é que eu acho interessante a gente ver, né, de 2006, como é que eles já tinham essa visão de que as coisas iam, né, como a gente vê também no Livro dos Espíritos, como a gente vê lá no Diana Gênese, sobre os tempos são chegados, que tudo isso há 160 anos atrás, no caso Kardec falando, ele já colocava. Aí a gente fala, como é que Jesus podia falar? Jesus sabia tudo para frente porque ele está lá de cima e está olhando, né? E no caso Kardec também, com os espíritos superiores que tiveram para codificar a doutrina, Kardec também teve acesso às informações e você olha lá que inclusive fala que crianças iam se suicidar. E alguém podia imaginar um negócio desse há 160 anos atrás? E como é que isso está acontecendo volta e meia aí, a gente sabe. Então, assim, não é questão de premonição, é questão de entender a imaturidade nossa. Somos todos crianças espirituais. A grande maioria ainda está ainda dormindo, como Joana de Anjos fala. Eles têm que despertar, têm que acordar para tudo, para entender que primeiro existe a vida espiritual. Nós somos o espírito que não, né? O espírito imortal. Então a pessoa, quando ela consegue entender isso, já fica melhor. Porque ela já acha que tudo aqui morreu, acabou. Você não precisa fazer nada, não precisa ter regra, não tem nada. É aproveitar a vida é curta, esse discurso que a gente já falou várias vezes. Temos que aproveitar a vida, mas aproveitar como? Presta atenção em que você está aproveitando, está perdendo, você está perdendo tempo para poder continuar a tua existência. Tá nessa existência agora para continuar a sua vida, que a vida mesmo é uma só, né? Essa existência agora a gente tem que aproveitar sim, sempre nos esforçando, como a Carla colocou, vamos nos esforçar para fazer o nosso melhor, fazer o bem, que é esse que é o nosso objetivo, aprender a amar, transformação moral, porque na transformação a gente aprende a amar incondicionalmente. Um dia a gente vai chegar lá. Incondicionalmente, para que a gente possa realmente se tornar, aperfeiçoar o espírito e se tornar um espírito puro, que isso aí a gente sabe que está muito distante. Mas de qualquer maneira, nós temos a consciência disso já. Então, aqui, como falou ali, né? Muito vai ser cobrado daqueles que já estão sabendo. Aqui todos, ninguém é bobinho. Todo mundo sabe que precisa se esforçar ao máximo. Em todo sentido. A gente vê que, opa, vacilei, tropeçou, levanta e continua. Sabendo, olhando lá para frente, ó. Tem uma luz. Nós estamos vendo, nós temos. A luz a gente já sabe. A gente tem aquela luz. Precisa estar sempre prestando atenção, olhando para poder conseguir seguir o caminho naquela direção da luz. Porque se a gente começar a querer, vamos por aqui, tem um atalho aqui legal, né? Então, onde a gente já sabe, né? Acabou que eu falei o tempo todo, não deu tempo para ninguém falar. Alguém quer fazer alguma colocação? Ainda tem uns 2, 3 minutinhos aí para a gente fechar hoje. E, na verdade, o capítulo ele trouxe mais, assim, aprofunda mais os assuntos que a gente já aprendeu, né? Nada a declarar, todo mundo? Então, já está quase na hora. Aí, Carla, vamos fazer nossa oração final. E na próxima a gente. Sandra, quer falar? Sandra Ferreira? Eu vou falar uma coisa. Diga. Esse estudo, no fundo, nos ensina a nos precavermos, né, contra todas essas doenças, né, que seriam espirituais, morais, emocionais, mas assim, nos dá muitas ferramentas, nos dá muito conhecimento. A gente não vai ter mais como dar uma desculpa. A gente não. Então, assim, o estudo é bom, mas a responsabilidade com o que a gente aprende é muito grande. Mas antes assim, né? Do que ignorância realmente só leva a gente para o lugar errado. É isso. Foi isso que eu pensei bastante durante Exatamente. o nosso estudo de hoje. E quanto Muito mais a gente obrigada, viu, estuda, Cida? mais a gente está se comprometendo. Mas é um comprometimento pro bem, né? Nós vamos conseguir. Sim, A gente sim. não conseguiu muita coisa nessa, a gente já está com. Isso tudo fica tudo guardado. Isso é muito bom, porque a gente sabe. Hoje eu vim estar pensando nessa coisa, né? A gente acaba se deixando levar, né, pelos prazeres, né? Mas, puxa, botam a gente aqui com um monte de prazeres, né? A Que tentação. tem de vários tipos, né? De vários tipos, né? Então, e aí é a coisa da tentação, né? Vai ter que lutar, né? Para vencer as tentações, né? Porque são muitas, né? São
muitas. E quem é que não gosta, né, né? O próprio corpo, né? Procura pelo prazer, né? Assim, Exatamente. de tudo, né? De tudo, até a comida, que é uma coisa que pouca gente fala no vício da comida, você falou hoje, né? Mas Falo. pouca gente fala, mas eu acho que é o vício que é muito grande hoje em dia e que passa assim que ninguém, porque um vício em droga é uma coisa que acaba causando problemas para a pessoa, para quem está em volta, da bebida, droga, né? Do sexo também. Agora, da comida fica, eu acho assim, não consigo a princípio ver como que afetaria outras pessoas assim mais imediatamente, né? É mais a própria pessoa mesmo. Então, esse passa meio batido. E ele é gravíssimo, gravíssimo, né? A Sandra Pereira colocou aqui no chat que o problema não é o prazer, mas é o excesso. Então, tudo em excesso já vai dar problema. A gente Mas pode, é de um repente, pouquinho de cada prazer, já um é um pouquinho de excesso cada, e um tanto, pouquinho assim. de coisas lícitas, né? Que a gente pode fazer. Isso aí não tem nada a ver. Agora, de qualquer maneira, é o nosso esforço, mas cada um tem o seu, né? Nós estamos cada um com o seu, vamos dizer, calcanhar de Aquiles ali, com o que tem que nessa existência modificar. E, na verdade, é o que você falou. Estamos cheios de instrumento aí. A gente não tem como falar, não tem como falar, chegar do outro lado e falar, mas você, como é que você fala? Ah, mas eu não sabia. Não, não tem como não sabia. Aqui a gente Mas o futuca bom é tudo quanto é saber. saber, vai Outra coisa saber. que eu pensei, aí tem os espíritos que estão querendo nos prejudicar, né? Sempre tem, como você falou, mas também sempre tem os para nos ajudar, né? É isso aí, a vibração é você que vai atrair, né? Vamos lá que já é 9:01. Então tá bom, gente. Foi bom aí. Carla, vamos fazer a oração final para a gente terminar, então, mais ou menos no horário. Vamos lá, gente. Agradecemos a Deus, a Jesus, por esse momento de estudo, por esses esclarecimentos vindos da espiritualidade. Que Jesus nos abençoe, abençoe esse estudo, que possamos absorvê-lo, colocar em prática em nossas vidas e que continuemos com esses e outros estudos, o tempo que a espiritualidade nos conceder para isso, abençoando a todos nós, que possamos estar aqui na próxima semana para darmos continuidade a esse livro maravilhoso. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais um dia. Terça-feira estamos aqui novamente. Semana que vem. Voltamos agora ao ritmo normal, tocando direto, sem férias. Dia. Qual vai ser o dia? Hoje é que dia, gente? 22, não. É, né? 22, 29, estamos aí de novo. Estamos terminando, né? Eu acho que a gente vai terminar, como eu falei, meados de agosto, por aí, o livro. Depois, o próximo livro, aí a gente faz outra convocação. Se vocês conhecerem alguém que quer estudar esses livros também, porque tem gente que está esperando para começar um outro livro. Eu falei, gente, pode. É que as pessoas não querem acompanhar lá no canal desde o começo, né? Querem acompanhar junto, não vendo. Caiu aqui a ligação, mas tudo bem, vamos E continuar. anda. Ai, Para dar tá cadeira voltando. na hora de despedir. Então, Caiu. Caiu bem na hora. obrigado. Até a Boa semana noite. que vem. Semana Obrigado que pelo vem. estudo. Certinho. Obrigado, Tchau, tchau, Sultane. gente. Tchau. Boa noite. Até mais.